vocês trazerem também. Vamos conversar um pouco. Voltamos ao nosso programa. Terminamos agora de tocar uma musiquinha. Fizemos o nosso... A rádio ganhou seu turu. E agora voltamos aqui ao nosso bate-papo. E retomamos, na realidade, falando do seu Antenor. Oh, seu E aí? Antenor, cara. Outro presente, cara. Outro presente incrível que eu ganhei no ano passado. Esse tem até uma história interessante mesmo, né? As pessoas não sabem quem é o seu Antenor. Vão saber já já. Elas não sabem quem é porque ninguém nunca perguntou o nome desse personagem. Mas ele é famosíssimo. E eu fiz teste para esse personagem há 2 anos, mais ou menos, 2 anos e pouquinho. E assim, completamente desencanado, como eu vou em qualquer teste, porque, cara, né, você nunca sabe. O não você já tem, né? Então, relaxa. Enfim, são tantas variáveis, né? Você não sabe se vai ser escolhido ou não. E eu fiz teste e beleza, nunca mais ouvi falar nada. Eu falei, bom, desencana, não rolou, tal. E quando foi no ano passado, começo do ano passado, aí me ligaram falando, pô, lembra daquele teste que você falou? Lembro, claro que eu lembro. Então, você passou, cara. Falei, oi? Tipo, quase 1 ano depois, ou sei lá quanto tempo depois. Foi muito tempo depois. Não, você passou, cara, a produção vai sair, vai rolar, é um longa-metragem, não sei o que. Falei, caramba, foi um baita de um presente. Seu Antenor nada mais é que o pai do Cascão, da Turma da Mônica. Cara, quando eu recebi essa resposta deles, assim, é muito fácil passar isso pra vocês, porque assim, eu acho que não tem quem não conheça a Turma da Mônica, né? Não, Quem não comprou, né, o almanaque de férias, sei lá. Pô, a Turma da Mônica faz parte do nosso, sei lá, cara, faz parte da nossa história. Não só faz parte da história, do que fomos crianças, adolescentes, como faz parte da história das crianças de agora. Dessa nova geração. É impressionante o quanto dura. E a própria inocência das histórias, quer dizer, a forma como isso foi passando de geração em geração e ele foi se adaptando, né? O Maurício de Souza, pra mim, é um gênio. É um gênio, é um gênio. É um gênio. E ela nunca fica datada, ela nunca fica... É impressionante. Então, quando recebi esse convite, claro que é uma participação, porque as estrelas são as crianças, né? Bom, eu já assisti o filme. Então, os astros são as crianças, né? Os pais estão lá fazendo uma cama, né? Estão fazendo um cenário para eles ali. Mas só o fato de você participar de uma história dessa, você fazer parte de uma história dessa, é um presente incrível, cara. Incrível. Isso foi filmado lá em Olambra. E eles criaram o cenário, eles criaram a partir das casas mesmo. Então, eles pintaram as fachadas, tudo. Parece a revista em quadrinhos. Sim. Mas sem ser uma coisa falsa, sem ser uma coisa... Eles conseguiram trazer os quadrinhos para o mundo real. Assim. É impressionante. Quando eu pisei no lugar que eu vi o cenário a primeira vez, eu chorei. Por estar lá, sabe? Assim, de olhar e... Pô, tô fazendo parte disso Tô participando disso aí, que é realmente histórico, impressionante. E o gibi que isso foi baseado, né? Que chama Laços mesmo. Que eles... É uma adaptação livre. É lindo também. É uma homenagem aos personagens do Maurício de Souza que vale muito a pena ler. Vale muito a pena ver o filme, assim, manter essa inocência. Me lembrou muito, é engraçado, eu estava conversando com uns amigos meus, me lembrou muito a época dos Trapalhões. Lembra que todo ano, quer dizer, lembra não, né? Não sei, enfim, né? Se a idade dele permite eu que pegava. ele lembre disso. Não, eu lembro. Todo ano a gente ficava esperando qual era o filme dos Trapalhões que ia ter aquele ano no cinema, porque era divertidíssimo, era o programa deles muito melhorado, assim. E era uma coisa inocente, era uma coisa legal, era uma coisa que não tinha apelação. E você se divertia. O filme Laços é a mesma coisa, assim, cara. Tem uma inocência, tem uma aventura em que você entra, você vira criança assistindo. E saber que você participou daquilo, que você ajudou a contar aquela história, pra mim é impagável, cara. É impressionante. Foi um presente Deixou incrível, aí o nome na história. Nossa, vamos dizer assim. Graças a Deus. Eu agradeço muito, assim, por ter isso. Assim. Muito legal. Foi interessante. É um filme bacana. Eu assisti no final tá de vendo? semana. Eu ainda não vi, ainda não tive oportunidade, mas vou assistir com a minha filha. Vale a pena. Porque é muito legal. Muito vale legal a pena. mesmo. Vale a pena. Fala, Pazotto. Você tá... acenando assustadoramente ali? Então, nós tivemos mensagens. Primeiro foi a do Bolela, que ele mandou uma foto aqui. Meu Deus do céu. De muito tempo atrás.
Não tanto, muito. Isso aí já foi um reencontro. Se for o que eu tô reencontro. pensando, foi um reencontro. Foi um reencontro. Pode mostrar? Pode. Então tá mostrando 7 aí. anos atrás. 7 anos Não atrás. faz tanto tempo assim. Não faz Tá muito. tudo certo. Perto do que a gente se conhece, Perto não da faz história muito. que tem esses 4 aí, realmente não. Você que viu a foto, você lembra quem são essas pessoas? Aqui na esquerda é o Adriano, no meio, não sei quem é, e depois do lado é o Carlão, e depois também acho que é o Bolela esse. Isso. Deve ser. Isso. E no meio, E no meio tem o Jairo, o Jairella. que chamava de Jairela. Também tinha essa coisa de colocar ela no final. Só pros dois. Sei lá por quê, mas Não era tinha só eles nada. dois. Porque Carlela não ia ficar legal e Não. Adrianella também não ia rolar. Então acabamos brincando só com os dois mesmo, né? Os Cavaleiros do Apocalipse dessa época. E a Fernanda mandou aqui, ó. Adriano, depois que o escolhido te salvou, sua vida mudou? Ah, Fernanda. Boa pergunta. Sempre com excelentes perguntas. Que história é essa, Guilherme? Pois cara. Da Netflix. É sobre. Sim, então, sim. O É escolhido da série. da série. Olha, eu confesso que sim, viu? Realmente minha vida mudou. Mudou bastante, graças a Deus. A única coisa que não muda é a mudança, né? Então, enfim, ela muda todo dia. Nos últimos tempos tem mudado bastante, inclusive. E graças a Deus pra melhor, né? Mas adorei a pergunta, Fê. Muito bom. Eu não posso dar muitos detalhes, né? Porque quem não assistiu acaba tendo spoiler aí spoiler. em termos de cura, etc. A gente não pode falar muita coisa, não. É uma temporada? É uma temporada que já tá disponível no Netflix e, enfim, e também não posso falar muito além disso. assim. Tá bom. Infelizmente. Deixamos aí, né, pro pessoal procurar. Então. Porque, enfim, a gente passou por alguns rituais lá e a gente tem um controle mental aqui que cada vez que eu vou falar alguma coisa, a minha voz some. Dá uma travada. Bloqueia. Bloqueia. Então, só assistindo a série mesmo pra poder desbloquear todos os spoilers. Beleza. Vamos lá, vamos Perfeito. procurar no Netflix aí. Quem sabe hoje já começa a primeira. Tá vendo? Primeira. Olha lá, faz uma maratona, são 6 episódios. É rapidinho, vale. mata na Rapidinho, semana. Boa, você né? mata almoçando. Rápido. Rapidinho. Só rapidamente antes da gente entrar na cutucada Eita, cultural. chegamos no momento da cutucada. Eita. Inclusive a Fernanda perguntou, mas foi na base da cutucada? Foi na... Certo. Nada como o virtual, né? Pra gente fazer perguntas. Muito bem, muito bem. Isso eu vou responder junto com a cutucada. Pazoto, o que você achou do vinho? Vamos lá, rapidinho, porque a gente ainda tem Opa. mais... O vinho eu achei muito bom. Ele é um vinho extremamente suave. Tipo assim, ele desce redondinho como se fosse água. Mas você sente um álcool assim no finalzinho. Então assim, você fica bêbado sem perceber. Ele é fácil de beber, né? É fácil, mole. Percebeu o tanino? Então, eu achei que tem pouco. Ele tem pouco. pouquíssimo, é isso? Ele tem, mas não é aquele. Tem, mas não é um tanino tão presente, não é uma coisa tão... O Então- cheiro também é bom. É bom, né? Uhum. O aroma dele é bom. É bom, aroma bom. Não, Gostei, realmente uma Foi grata uma surpresa. grata surpresa. Grata surpresa. Já recebemos 3 vinhos. O primeiro passou no teste. Já passou. Vamos- Teremos Pode. mais Vamos 2 pros ainda próximos pra dois. avaliar. O Taná, né? Que é o. Todos os testes vão ser feitos aqui no programa? Não. Ah, que pena. Não, porque a gente não pode demorar tanto. A gente vai ter ainda mais 2 semanas pra fazer E o pessoal já tá cobrando resposta O pessoal já tá lá do cobrando Uruguai. resposta. Até porque eles tinham mandado as garrafas e quebrou a primeira leva no meio do Eita. caminho, voltou pro Uruguai. Eles tiveram que Nossa. remandá-la. Então imagina Nossa, a expectativa do pessoal lá, até porque é uma vinícola familiar. Então eles estão loucos pra adentrar no Brasil. Legal. Fazer um mercado brasileiro Legal, e tudo mais. Que legal. Sorte. Mas que tamanho que é essa vinícola? Então, é uma vinícola, ela não é pequena não, eu até dei uma pesquisada aqui, ó, ela pode chegar, por exemplo, o ano passado, em 2018, eles produziram 380 mil litros, entre todas as castas deles, né? E eles, Estamos falando de 400 mil garrafas. Pouco Né? mais. que não é 410 uma mil produção tão garrafas. pequena, Não é não. uma produção pequena. E eles, daí dos vinhos finos, eles têm o Taná, o Moscato Diallo, que são os 3 que eles mandaram, e Tá. esse Arin Arnoa, que é Arin, na verdade, significa luminoso. Olha. Arnaud é vinho, então é o vinho luminoso. Arin Arnoa. É muito esse bem. que nós estamos é tomando. Um vinho com absinto? Não sei se é Não, absinto. porque ele não é tão forte. Ah, entendi. Ok. Ele brilha. Mas ele traz luz, né? Realmente, Ele tem ilumina. Muito bonito. Gostei. O aroma Não. dele é bom, hein?
Se continuar bebendo, a gente vai ver até uma escuridão já. Mas é bom vinho. Bom, né? Eu também gostei bastante. Extremamente recomendado. Por enquanto a gente não pode falar nada de... Você pode encontrar na Ester Vinhos, porque... Ainda não. Ainda mas não é pode possível que um encontrar. dia. Não pode. Existe essa Eu diria que possibilidade? existe a possibilidade de em breve. Ó, Vamos ver o resto. Sim. Eu espero que sim, porque isso tem que ser divulgado. Não, sem Sim, dúvida. sim. Sem dúvida. Tá Perfeito. realmente muito bom. Maravilha. Bom, tem mais alguma coisa para falar do vinho ou já vamos para cutucada? Não, acho que só pra finalizar, que eu pesquisei um pouquinho a harmonização dele, seria com ragu de cogumelos, olha. um steak com pimenta verde em grãos, uma salsa de pimenta verde em grãos, e uma shepherd's pie. Você sabe o que é a shepherd's pie? Shepherd's Pie, Eu não faço sabia ideia. também. É uma torta inglesa que é com carne moída, que você sobrepõe com, obviamente, batata e põe no forno. É o nosso escondidinho. Seria um escondidinho. Ah, ok. Então iria bem com escondidinho. Spy tem a ver, né? Shepherd's Pie. Espião, escondidinho, Shepherd. Ah, tem a ver, pô. Tá, Tá bom, vai. Tem que ser tudo bem. um little hidden. Hidden little. Enfim. E eu nem tomei vinho, hein? Caramba. Pois é. Bom, e vamos falar agora então um pouquinho de cutucada para o pessoal que está ouvindo também aqui. Chegamos ao momento da Para cutucada. saber o que é. Eu falo, cutucada, os caras estão nessa pornografia o tempo inteiro, fazendo alguma coisa. Então, na verdade, esse nome surgiu de uma forma muito legal. A Cutucada Cultural é o espaço que a gente tem, onde a gente ministra cursos. No próprio espaço também a gente tem esse espaço, a gente loca para palestras, ensaios, enfim. Mas ele começou, a ideia da cutucada é até por esse motivo mesmo. A palavra cutucada, ela remete a algo negativo, remete a algo que ninguém gosta, né? Ser cutucado, de ter levar uma cutucada. Ninguém, enfim, é o lado negativo da coisa. E a cutucada cultural mostra um pouco a vontade que a gente tem em fazer com que a cultura, mesmo que seja de uma forma cutucando, né? Ela atinja o maior número de pessoas. Por quê? A questão da cultura, a gente sempre fala, nossa, falta cultura, a gente precisa de cultura, precisa de educação, tal, e a gente acaba virando um mote isso e não entende na prática como isso funciona. A gente quer mostrar na prática como funciona, o quanto a arte pode ser transformadora e o quanto a cultura pode ajudar no desenvolvimento pessoal. Parece algo óbvio, mas a gente quis brincar com essa questão de cutucar você para entender o quanto isso pode ser importante. Então, a Cutucada Cultural, cujo nosso carro-chefe é o curso de teatro para não atores, é um curso de desenvolvimento pessoal. Hoje em dia, isso é até visto de uma forma, um nariz um pouco torcido, no sentido de, mais um de autoajuda, de coaching, não é nada disso. Até porque a gente não promete mágicas, não promete fórmulas, não é nada disso. Muito pelo contrário, quando as pessoas vão lá, a gente diz que uma das primeiras coisas que a gente tem que conquistar é a confiança delas. Até porque é um local ali, é um local protegido, é um local em que as pessoas vão lá para se soltar, para se abrir, para se comunicar melhor. Então, elas estão absolutamente livres para isso. Mas que essa confiança tem que ser conquistada. Então, lá a gente respeita muito os limites de cada um, né? Ser uma pessoa travada, ou ser uma pessoa tímida, ou ser uma pessoa um pouco mais fechada, faz com que a gente tenha que ter esse cuidado mesmo. Isso não é entrave para quem quiser procurar e fazer, né? Muito pelo contrário. A gente, inclusive, costuma dizer, a gente sempre faz uma entrevista para conhecer a pessoa antes de entrar no curso e explicar absolutamente tudo sobre o curso, tirar todas as dúvidas. 98% das pessoas que vão lá que falam sobre a timidez, fala que querem ir lá para perder a timidez. E a primeira coisa que a gente diz é que elas não vão perder a timidez, porque isso é uma característica da pessoa. Existem formas, obviamente, que a timidez que faz com que atrapalhe as suas oportunidades, ela deve ser tratada, ela deve ser cuidada. Mas o que a gente vai fazer lá é fazer com que ela aprenda a lidar com aquilo. Aprender a lidar com a timidez, com a introspecção, com esse nervoso que você passa quando você vai falar em público, ou quando você vai se comunicar com uma pessoa, ou simplesmente quando você quer conhecer alguém e você não sabe muito bem, né, como chegar, se expressar, né, como chegar na pessoa. O teatro ajuda imensamente nisso. As ferramentas teatrais ajudam muito. A gente lá não tem a pretensão de formar ninguém como artista, não é nada disso. Muito pelo contrário, a gente vai usar as ferramentas teatrais para que a pessoa se solte. Em todas as aulas a gente traça um paralelo com a vida pessoal e profissional.
o exercício que a pessoa está fazendo, a gente fala, ó, tá vendo? Lá fora também, quando você for lidar com um chefe, ou com uma pessoa, ou com Uma um público, apresentação. uma apresentação, você traça esse paralelo do exercício que você fez, utiliza isso, cria o seu personagem e se solta. Então, aos poucos, as pessoas vão começando a fazer o que elas estão pensando e o que elas estão expressando com o corpo, fazer com que isso se harmonize. Porque às vezes você está, né, na frente de sei lá, uma plateia enorme e você até entende do assunto que você está falando, mas o seu nervosismo faz com que o seu corpo não mostre aquilo, mostre você mais fechado, uma coisa assim, a sua voz sai meio baixinha e tal. E aí as pessoas acham que você não manja do assunto, nem vão prestar atenção no que você está falando. Então a nossa ideia é harmonizar isso, harmonizar a parte do corpo com a parte não verbal com a parte verbal. E aí faz com que você se solte, na hora que você menos espera, você está lá se divertindo falando sobre aquilo, assim como eu me divertindo falando sobre Falando aqui no cada programa. Então é muito legal, cara. A gente começou isso há uns 3 anos, uma turma muito pequena, um espaço pequeno que ele conheceu. A gente tinha 8 alunos na primeira turma, na segunda tinha 11. Foi crescendo, hoje a gente tem uma média de 80 alunos por semestre, assim. Então já passaram mais de 300 eu fiz as contas em casa, 330 a 350 alunos lá na Cutucada nesses 3 anos. E a gente tem relatos incríveis, depoimentos muito legais de pessoas que se redescobriram, de pessoas que começam a entender melhor como se relacionar com parentes, tem pessoas que melhoraram muito os seus relacionamentos com marido, com esposa, porque aprendeu a se abrir mais. Tem pessoas que, pelo contrário, também saíram de relacionamentos abusivos porque aprenderam a se valorizar mais. Estudantes que têm que apresentar um TCC e, por mais que entenda do assunto, ele trava. Então a gente tem relatos incríveis, assim, do quanto a arte pode ser transformadora. Se duvidar, é só entrar no nosso site, ir lá, ligar pra gente, bater um papo, marcar um cafezinho que a gente explica como funciona. Bom, eu posso falar, assim, não da cutucada, mas da experiência do Claro. teatro, que eu entrei para ser uma árvore. É verdade. Literalmente Fazer figuração de fazer uma árvore. figuração. Estavam precisando de homens, tudo bem, vai você, vai, entra aí. E foram 3 anos. Pois Ou é. seja, Plantou uma árvore. Plantou uma árvore, E nasceu. saiu frutos ali. Exato. Total, Então, cara. realmente, você consegue abrir, você consegue expor uma série de oportunidades que não necessariamente não habitualmente você vê. Então, é algo... Dentro desse curso que a gente passa, lá são 2 pessoas, sou eu e minha esposa. Ela também tem, né, praticamente o mesmo tempo de vida artística que eu tenho, ela tem um pouquinho mais. Começou acho que em 90, se não me engano. E foi muito legal porque foi uma união de pessoas que tinham o mesmo objetivo, assim, a mesma missão. A gente se conheceu no mundo da dublagem e está junto até hoje, isso já faz uns 10 anos mais ou menos. E é muito legal porque são 2 linguagens diferentes que funcionam bem, que harmonizam bem, né? São sempre 2 professores por turma. Então a gente tem todo esse cuidado de... às vezes a pessoa é muito travada, não quero fazer tal exercício, posso só observar? Aí entra a cutucada, a gente fala, não, observar não, você vai fazer. A gente vai encontrar uma forma em que você faça aquilo sem que você se exponha, sem que você se sinta, muito desafiado, mas você não pode deixar de fazer nada, porque senão você fica na zona de conforto. Então, mesmo respeitando esses limites, eles vão tendo um crescimento gradual, que na hora que eles percebem, estão fazendo inclusive apresentações, porque tem apresentação todo final de semestre. Uhum. E nenhum deles desiste, eles não são forçados a fazer, obviamente. Mas a coisa acontece Mas tão... vai gradual, naturalmente, Cara, é vai... tão né? natural que todos eles acham incrível, se emocionam no final. É maravilhoso. Eu sou suspeitíssimo para falar da cutucada cultural. E tem que- idade pra ela? Na verdade, para esse curso, o mínimo de 16 anos. O máximo, meu amigo, é o quanto Até você você tiver consegue ter tranquilo. A gente força, tem alunos vontade. lá com 75, tem alunos com 60, com 80 anos. Numa boa. Eu acho que nunca é tarde para você se descobrir, né? Descobrir Sim. novas habilidades, novas coisas. Eu acho interessantíssimo, assim. Muito legal. Legal, muito legal mesmo. É isso. Bom, e pra criançada, ainda, por enquanto, ainda Ainda tá não. parado. Ainda tá parado porque exige, ainda mais agora que a gente mudou para um espaço maior, exige uma série de adaptações, né? O local. A gente sabe disso. Existe uma responsabilidade muito grande em cima disso. Então, existe uma série de adaptações que a gente teria que fazer no local para que ele fosse adaptado para um universo de criança, etc. Então,
A princípio, a gente está trabalhando mais com esta parte de adultos mesmo. Então, dos 16 até aonde você... Onde quiser. Até onde quiser. Legal. É 16. isso. Vamos lá? Tem mais alguma? Beleza. Tá, tem mais alguma pergunta? Não, então se ficamos só nas perguntas da Fernanda do Bolero. Tá ótimo. Vai, meu irmão já mandou aqui falando que já tá assistindo também. Tem Legal. todo mundo que vai acompanhando. Perfeito. Bom, onde fica a cutucada? Afinal Ah, de contas, pois isso é importante. né? Como é que a Isso é pessoa extremamente chega na importante. cutucada? Rapaz, olha, é uma coisa extremamente fácil, porque a gente está perto do metrô Consolação. Que, aliás, é uma coisa curiosa, né? O metrô Consolação fica na Paulista e o metrô Paulista fica na Consolação. Consolação, é. Sabe-se lá por quê, né? Mas a gente está perto do metrô Consolação. A gente fica ali a 3 quarteirões da Avenida Paulista, entre a Frei Caneca e a Augusta, na rua Matias Aires, número 54. Muito fácil chegar através do metrô, você saindo na Consolação, na Avenida Paulista, né? Saindo do metrô Consolação na Avenida Paulista, já tem a Rua Augusta ali, desceu a Rua Augusta, terceira à esquerda, você já está na Rua da Cutucada Cultural. E Então- para telefone... Sim, se vocês quiserem informações, entra no nosso site www.cutucadacultural.com.br. Tem a nossa página no Face também, né, que é Cutucada Cultural. Estamos no Instagram também. Então é só entrar lá e pegar todas as informações. Tem fotos, tem depoimentos, tem fotos de apresentações de alunos. Então, assim, é só entrar em contato com a gente. Inclusive, para agosto, para a turma já do segundo semestre, a gente já está com as matrículas abertas. Então, podem procurar, podem pegar as informações que a gente vai ter o maior prazer em receber. E funciona. E pelo menos 2 vezes eu gravei. 2 vezes eu fui o videomaker ali, ó. videomaker, Ó, que beleza. fazer Maravilha. Perfeito. então, a apresentação gravada, tudo, disponibilizado verdade. pro pessoal. Tem um ritual bem bacana. E no final o pessoal acaba continuando. Mesmo que verdade. as turmas parem, elas continuam... A gente divide em módulos, que a gente divide esses módulos por temas, né? Porque cada vez mais a gente vai tendo mais coisas para se desenvolver. Então, um primeiro módulo, obviamente, é um módulo básico, em que a gente dá um apanhado geral, todas essas partes teatrais e tal. E a partir do próximo módulo, a gente divide em temas. Então, tem o modo de criatividade, corpo e expressão. Tem o modo que a gente lida com inteligência emocional e emoções. Estamos com um módulo musical, Poxa. que a gente entrou agora esse semestre, foi muito legal. Não é um teatro musical, não é um teatro que tem coreografias e etc. Muito pelo contrário, até para ser para não atores. É uma primeira experiência musical. A gente costuma dizer que é um teatro musicado. Então, uma forma diferente de contar as histórias através de letras de música Legal. conhecidas. E foi um sucesso. A turma que fez esse teatro quer continuar, quer ir para o próximo módulo e dar um desenvolvimento nesse teatro musical. Ou seja, graças a Deus, a Cutucada está crescendo. Beleza. Adriano, super obrigado por ter vindo. Opa, eu que E, agradeço. De novo, foi... ainda mais por toda a história, foi um prazer enorme Opa. receber você aqui Prazer. e bater esse papo. Afinal, Fala. a nossa casa a gente abre, né, para os amigos virem Divulgar e ainda bater um mais papo e tomar um arte. vinho. Perfeito. E, Calão, um segundinho só. Quem quiser, tá rolando uma promoção nossa lá, a gente tá dando vinho aí pra participar lá, entra no Instagram da Rádio Geek, olha Opa. lá, a gente tá sorteando vinho aí, só tem que dar umas curtidas aí em algumas páginas, enfim, Perfeito. entra Semana lá. que vem a gente Vai ter anuncia. Muito obrigado, Pazoto, Lisô. Uma Valeu, boa Calão. noite a todos. Feliz Boa Dia noite, da gente. Pizza, que é hoje. Valeu, Você está na Rádio Geek. valeu Zarum, apareceu. Apaixonados pelo que fazem.